Hoje vamos falar de uma profissão que está por trás de shows, exposições, peças de teatro, mostras de cinema, eventos educativos. Pois é, estamos falando do produtor cultural. Ele é o responsável por tirar a ideia do papel e transformar em realidade. Ele quem organiza, planeja, corre atrás de parcerias e garante que cada etapa funcione do começo ao fim. E olha, é um setor que só vem crescendo, viu? De acordo com o Observatório Nacional da Indústria, a economia criativa deve gerar cerca de 1 milhão de novos empregos até 2030. Quer saber mais sobre esse mercado que é cheio de oportunidades? Então, fique com a gente. Olha só o que você vai ver no quadro Mercado na Prática. O repórter Matheus Andrade passou um dia acompanhando tudo o que acontece antes de cada apresentação teatral. Ele conheceu os bastidores do trabalho de um mediador cultural e descobriu as responsabilidades que esse profissional precisa ter em um dia de evento. E Jean, depois que confirmou o espetáculo, tudo pronto, ufa, quais são os próximos passos? Matheus, 80% do meu trabalho é planejamento, é contato, é troca de e-mails, é confirmação. Isso feito, começam os alinhamentos com as diversas equipes aqui da casa que ajudam a preparar o ambiente para a chegada do grupo. Isso e muito mais você confere a partir de agora no Estação Mercado. A Tamires Caetano, a nossa intérprete de Libras, já está aqui do meu lado para não deixar faltar nenhuma informação para a comunidade surda que nos assiste. Tami, obrigada pela sua presença mais uma vez aqui hoje com a gente, viu? E como eu disse no início do programa, a produção cultural gera empregos e é uma peça fundamental aí para o desenvolvimento social e econômico. Em 2023, segundo o IBGE, esse mercado já empregava mais de 7 milhões de pessoas no Brasil e a expectativa é que esse número chegue a quase 8 milhões e meio nos próximos anos. Quem vai nos ajudar aí a entender mais sobre essa área tão abrangente para a economia criativa é o Roberval Rodolfo, coordenador do Núcleo de Artes Cênicas do SESI. Roberval, seja muito bem-vindo ao Estação Mercado. Muito bem, muito agradecido por poder estar aqui, compartilhar com vocês aí o nosso trabalho. E você tem muita experiência, né, Roberval? Eu queria que você, e tenho certeza que você também já passou aí por várias áreas, então a partir disso, né, queria que você contasse um pouquinho quais são as principais áreas aí para quem quer trabalhar como produtor cultural, né, hoje em dia. O produtor cultural, ele tem uma possibilidade muito grande dentro de vários espaços, né? Tanto do espaço artístico, como no espaço de eventos, de entretenimento, né? Ele é uma figura fundamental, central dentro de todo esse processo, né? Dentro do processo artístico, tem a produção operacional, tem a produção técnica, produção executiva / administrativa, né? Que o item produção, hoje ele também já se divide em outros itens dentro da cadeia produtiva, né? Digamos assim. Sim. E são muitas, né? Ele pode participar como artista independente, produtoras, né? Instituições educativas e de promoção também aí a cultura, né? E a partir disso, como é que as empresas e instituições, Roberval, do setor cultural, se organizam aí economicamente, né? E também comercialmente, aí, né? Como é que esse produtor ganha dinheiro aí? Tem vários aspectos, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a realidade da nossa cidade, assim, a nossa cidade, a maioria são produtores independentes, né? Que trabalham de forma independente, que atuam junto a grupos de música, de teatro, né? Grupos também independentes. A gente tem ainda, infelizmente, pouco emprego formal, né? Nessa área, né? Ainda tem muito emprego informal. Então, um produtor ele pode trabalhar numa instituição de arte e cultura, né, uma instituição de eventos, junto a um grupo e ser o produtor deste grupo ou ser produtor de vários grupos ou de vários artistas independentes, né? Então, existe várias maneiras de você atuar neste mercado, né? A gente, aqui em São José, a grande maioria ainda é produtor independente. Né? Ainda é, né? Mas tem as outras áreas, né? O que o produtor pode trabalhar, né? Quais são as funções que ele pode fazer durante numa produção executiva, né? Ou dentro de um teatro, ou dentro
de uma produção técnica também, o que dá para fazer? Quais são alguns exemplos, né, que o pessoal pode ter uma produtor, noção? o grupo tem uma ideia, né? Um grupo ou artista, geralmente o artista tem o seu trabalho e ele nem todos os artistas são produtores, né? Então ele precisa de um produtor para ele poder chegar lá na ponta, né? Então o produtor pega a ideia, o conceito desse trabalho e transforma ele, de fato, em uma possibilidade para o mercado cultural, né? Para o espaço onde essa criação, essa criatividade possa fluir. Este é um produtor que vai ser um produtor mais executivo, né? Que ele vai criar um projeto, a possibilidade de executar aquela cultura e aquela arte. Né? Depois disso feito, quando você consegue levar esse trabalho cultural ou para alguma instituição cultural, ou para algum espaço privado, ou para algum espaço público, aí entram as relações de produções operacionais, né? Qual horário que chega, que horas que chega, qual o portão que entra, vai chegar com carro, sem carro, qual é a placa, quantas pessoas, né, que estão envolvidas nesse processo, quantas pessoas precisam na equipe deste artista para que esse trabalho possa ser realizado. Então esse produtor faz toda essa operação, né, ele operacionaliza para que o trabalho cultural possa entrar em contato com o público, né, possa estar em contato com o público. Tem uma outra etapa, que daí é a etapa de pós-produção, que é você conseguir prestar conta de tudo isso, sendo público ou não, mas prestar conta junto ao artista, junto à equipe, né? E já prospectar novos trabalhos. Né? Ótimo, Roberval. Aí eu estava comentando, né, a partir desses dados que eu falei no início, né, em relação à economia criativa, você acredita, né, que é o setor que pode contribuir mesmo para a geração do emprego, né, para o desenvolvimento social aí do país até 2030, como é que você vem vendo esse setor aí futuramente? O crescimento ele é ascendente, né? É um crescimento muito grande. Tudo isso já existia, às vezes numa escala menor, porque a economia da cultura movimenta muito, né? Exato. A gente vê a ponta, que é o artista, né, fazendo o seu trabalho, mas junto com o trabalho do artista, tem muitas outras cadeias que são movimentadas a partir disso. Né? Então, isso faz com que a gente comece, quando se começa a falar da profissão, né, produtor cultural, essas outras cadeias também vão aparecendo, né, essas outras cadeias produtivas, né, que movimentam a arte e a cultura. Então, a projeção, para mim, ela é correta, ela é grande, e eu espero que sejam profissões que a gente deixe de ser um pouco menos, a gente seja menos independente e que seja mais formalizada, né? Que essa profissão seja mais formalizada e valorizada em toda a sua cadeia, né? Desde a ponta, de uma ponta a outra, digamos assim. Sim, sim. E eu acho que daqui os próximos anos, né, a cultura ela vai ganhar cada vez mais espaço, né? Mesmo ainda enfrentando um pouco ainda de resistência, né? Você acredita, Roberval, também? Antes da gente ir para o intervalo rapidinho, você acha que ainda tem muita resistência? Tem muita resistência, né? A gente viu recentemente aí o corte na PNAB pela Câmara, né, dos Deputados, e aí teve que construir todo um outro diálogo junto ao Ministério para que esse corte não seja feito, né, fazer um aporte. Então tem uma resistência que é política ainda, infelizmente, né? E tem uma resistência também de trocas de segmentos, né? Porque a cultura, ela pode curar, mas ela não tem verba da saúde que atua na cultura, né? Não existe verbas parceiras, né? A cultura ajuda e fortalece a educação, mas não existe verbas parceiras para que isso possa ser feito, né? Então a gente tem muitas resistências nesse sentido e principalmente resistência de incentivo, né? Dentro do segmento. Exato. Roberval, a gente vai fazer a nossa primeira pausa aqui para chamar um intervalo, mas na volta o repórter Matheus Andrade vai trazer mais um episódio do quadro Mercado na Prática. A gente vai conhecer um pouco dos bastidores aí do trabalho de um mediador cultural em um teatro aqui da cidade, viu? Veja só um trechinho, eu volto já já. Ele acompanhou o trabalho que acontece antes de uma apresentação teatral. Por exemplo, qual é a responsabilidade do produtor em um camarim? Jean, qual a importância do camarim? A importância do camarim é fundamental, né? Existe todo um glamour artístico do camarim,
mas a gente encara como um espaço de preparação para o trabalho do artista. Quanto mais a gente prepara esse trabalho, mais garantia de qualidade no espetáculo que a plateia vai receber. Todos os detalhes você confere depois do intervalo. Estamos de volta com o Estação Mercado, e hoje o repórter Matheus Andrade embarcou no desafio de conhecer o trabalho de um mediador cultural nos bastidores de um teatro daqui da cidade. Ele acompanhou a rotina desse profissional que faz muita coisa para que o espetáculo seja perfeito. Vamos ver juntos? Sim, espetáculo confirmado e a gente já está preparando tudo por aqui. Iluminação, elenco, cenário. Eu vou lá continuar os trabalhos então. Até logo. Hoje eu vou encarar na prática como esse trabalho funciona. E quem vai me ensinar tudo é o Jean, mediador cultural do SESI de São José dos Campos. Jean, obrigado pela sua participação. Como esse planejamento começa? Eu agradeço, Matheus, essa chance de falar de mediação cultural aqui no SESI São José dos Campos. O trabalho começa com a pré-produção, que é o contato com a equipe artística e a confirmação do horário e data da montagem do espetáculo e a confirmação da data e horário da apresentação. Ou seja, exige muito planejamento e eu estou curioso para descobrir todo esse processo. Vem com a gente! E Jean, depois que confirmou o espetáculo, tudo pronto, ufa, quais são os próximos passos? Matheus, 80% do meu trabalho é planejamento, é contato, é troca de e-mails, é confirmação. Isso feito, começam os alinhamentos com as diversas equipes aqui da casa que ajudam a preparar o ambiente para a chegada do grupo. Então, o próximo passo seria o alinhamento com a equipe técnica. Apesar de eles estarem copiados nos e-mails e nas conversas, eu sempre venho até a equipe para conversar se está tudo certo, se os equipamentos combinados, né, chegaram, se está tudo em ordem. E para que servem essas máquinas, esses equipamentos, Aqui cheio de teclas? Aqui é a nossa cabine técnica. Aqui é a base de controle, som, luz, vídeo, que fica aqui em cima, e todos os outros recursos técnicos que a montagem exige são controlados daqui. Tem que ter muito treinamento para não errar na hora do show. Tem que ter muito treinamento. Nossa equipe prepara esse mapa de luz, mapa de palco, né, esse rider técnico, e a operação do espetáculo fica por conta da equipe técnica do grupo artístico. E é aqui no teatro onde a mágica acontece. A equipe já está ali atrás preparando o cenário. Mas olha só, antes do grupo de teatro chegar até aqui, ele precisou passar por um edital. Jean, como funciona esse processo? Os editais, eles são documentos que contam para as companhias artísticas quais são as condições de trabalho dessa companhia. Que documentos elas devem apresentar e quais as condições que a casa oferece para que ela se apresente. Os grupos, eles olham esse documento, se são interessantes as condições, eles encaminham propostas e a gente faz uma curadoria, a gente faz uma seleção de quais propostas atenderiam aos objetivos nossos, que tem a ver com diversidade estética, alinhamento, né, com os princípios aqui de artísticos mesmo, né, da casa. Quais outras equipes estão envolvidas nesse processo? A gente conversa com todas as equipes que vão trabalhar no dia do evento. Receptivo de público, controle de acesso, zeladoria e também as equipes ligadas às seguranças, que são os nossos brigadistas, o bombeiro civil e a vigia. Todo mundo vê o espetáculo acontecendo, mas o planejamento acontece muito antes. Por isso é importante cuidar da qualidade do camarim e é função do mediador cultural zelar pela qualidade desse espaço. Jean, qual a importância do camarim? A importância do camarim é fundamental, né? Existe todo um glamour artístico do camarim, mas a gente encara como um espaço de preparação para o trabalho do artista.
Quanto mais a gente prepara esse trabalho, mais garantia de qualidade no espetáculo que a plateia vai receber. E espetáculo de qualidade é sinônimo de plateia cheia. Como garantir a divulgação do evento? A gente oferece a possibilidade das pessoas reservarem com antecedência o seu ingresso. E aí, no dia do evento, ela chega com uma antecedência de até 15 minutos e tem o seu lugar garantido. Claro que tudo que a gente mostrou aqui hoje é um pedacinho do trabalho do Jean. Afinal, cada manifestação artística tem suas próprias demandas. Jean, como você entrou nessa área e que dica você deixa para quem quer entrar? Matheus, a minha primeira formação foi em teatro e eu comecei como produtor cultural das minhas próprias atividades artísticas. E aí, a partir dessa experiência, eu tomei contato com produtores mais experientes. E a formação se deu num formato de residência. Eu era o assistente de produção de produtores mais experientes. O que eu recomendo para as pessoas é iniciarem o seu caminho como produtores ao lado de alguém mais experiente e também fazendo a leitura das demandas das suas próprias produções artísticas. Esse é um excelente caminho. E a partir daí você vai identificar onde você precisa buscar informação. E aí a gente tem alguns lugares que já fornecem essas informações, né, esses cursos de aprimoramento na área da produção. Se você faz arte, você além de ser artista, também se aventure no campo da produção cultural, que são os bastidores das atividades artísticas. Gia, muito obrigado pela sua participação, te desejo um excelente trabalho. E Fernanda, agora eu quero saber de você, qual a sua atividade cultural favorita? Tchau, tchau. Ai, Matheus, olha, são tantas, né? A nossa cidade oferece tantas, mas eu acho que ir ao teatro, né? Eu gosto bastante, ver shows também, ir ao cinema, mas entre todos esses, eu acho que ir ao show vem sendo essa minha atividade cultural maior aí. Jean, muito obrigada por receber a nossa equipe aí no seu espaço, viu? Muito no teatro aqui de São José que é do SESI, viu? Muito obrigada mesmo. Ó, e quem está nos ajudando a entender, né, um pouquinho sobre essa profissão, né, do produtor cultural, que pode trabalhar aí em vários contextos, é o Roberval Rodolfo, que é coordenador do Núcleo de Artes Cênicas do SESI. Roberval, a partir do que a gente viu, acompanhou aí, né, no mercado na prática, né, o Matheus acompanhando, né, a equipe acompanhando as etapas, né, que é como programação, equipe técnica, camarim, você diria algum aí que é mais crítico aí para o sucesso do evento? Qual que é o mais crítico, né? Precisa de um cuidado maior. Cuidado, né? Sempre a depender de cada produção, né? Como a gente viu também um pouco no VT, né? Uhum. Que tamanho é essa produção, né? Entender a sua produção é fundamental para que você avance nas relações, né? Mas um ponto muito crítico, assim, principalmente porque o repórter foi na nossa casa lá, né? Uma casa que oferece uma estrutura para o artista. Então, essa ponte entre o operacional e a produção técnica, ela é fundamental, assim, para que a coisa aconteça de forma muito tranquila. Porque o grupo está longe do espaço, ele não está no espaço. E às vezes o grupo não conhece o espaço, né? Às vezes o grupo não tem tempo de fazer uma visita técnica para fazer essa primeira produção, esse primeiro contato de produção técnica. Então, essa ponte entre essa parte, né, esse momento de fazer a produção técnica é fundamental para que o evento aconteça bem redondinho. Ótimo. A título de curiosidade aí para você de casa, o salário base nos dados de transparência 2025 do SESI, o mediador cultural, né, o salário varia entre R$6.000 a R$9.000, tá? Mais uma questão, Roberval, o que o público não imagina também, tudo que a gente viu ali, uma parte, né, do que a gente viu, o que o público não imagina que acontece ali nos bastidores, né, de uma apresentação cultural, né? O que acontece ali? O que exige mais da organização também, né? Aproveitando, mais organização, mais a criatividade, né? O equilíbrio ali dos dois também. Tá. É um equilíbrio, né? Tem produções que você tem que ter muita criatividade para que ela aconteça, né? Porque
Tem produções que você faz com uma escassez muito grande de recursos, vários, não estou falando só financeiro, né, de todos os aspectos. E tem produção não, tem produção que a escassez é menor, né, então você pode até ser menos criativo, mas aí você tem que ser muito organizado para que ela aconteça. Então o equilíbrio é fundamental, né? O que eu mais escuto de público, de plateia, principalmente em relação ao espaço do SESI, né, o nosso teatro, é que as pessoas às vezes se espantam com um horário que começou o trabalho, né? O show é às 20, mas o trabalho de toda a equipe, né? Zeladoria, segurança, a nossa manutenção, né? A pré-montagem que já começa 1, 2 dias antes, né? Que tem a ver com a produção técnica. Então, às vezes, eles se espantam um pouco com isso, porque o público, e está correto, né? O público vai para o evento, ele vai para o acontecimento, né? Ele vai para aquele momento que é o ápice de toda uma produção artística, né? Que é o encontro entre a arte e a plateia. Então, às vezes, eles se espantam. Ah, vocês vieram cedo ou desde ontem, então tem um espanto aí. E aí que vem a organização, né? Que o produtor precisa já começa bem antes, né? A se planejar. O planejamento vem daí, né? Ó, precisa de tantos dias, né? Ele que comanda toda essa linha aí, né? Essa agenda, né? De produção, né? Também, né? Então, a organização. O cronograma é fundamental, né? O cronograma com deadline, né? Uma palavra estrangeira, mas com data, com prazo. Com prazos, isso. Isso é fundamental. Exato. Né? Muito bom, Roberval. A gente vai dar o nosso último intervalo aqui no programa, mas na volta vamos saber mais sobre os caminhos aí para quem deseja seguir na área de produção cultural, viu? Também vamos falar um pouco sobre a valorização aí da cultura, tá? Daqui a pouco. Estamos de volta, olha só, hoje estamos explorando os bastidores aí de uma área essencial para o acesso à arte, ao entretenimento e à educação também, a produção cultural. Antes da gente voltar aqui à conversa com o nosso convidado de hoje, eu quero trazer mais alguns dados sobre esse tema. Segundo o Ministério da Cultura, as parcerias da pasta com investidores e incentivadores da cultura vêm mostrando resultados positivos aí por fortalecimento da Lei Rouanet, principal política de incentivo a projetos culturais no Brasil. Só para terem uma ideia, o valor captado de janeiro a março desse ano, de 2025, ultrapassou o valor de 305 milhões de reais. Esse número representa 71% a mais que o valor captado em 2024, que foi de 178 milhões de reais. Já a Lei Paulo Gustavo representa o maior valor investido diretamente em cultura na história do Brasil. Um balanço do Ministério da Cultura mostra que estados, Distrito Federal e municípios executaram 95% dos recursos que receberam. Esse número corresponde a quase 4 bilhões de reais. Pois é, a gente vai discutir sobre esses dados com o nosso convidado de hoje, que é o Rodolfo, que é o coordenador aqui do Núcleo de Artes Cênicas do SESI. Roberval, com esse alto, né, percentual demonstra a eficiência da política pública, né, como é que as leis aí estão impulsionando a cultura aí, né, a atividade cultural, né, no nosso país. Você acredita ainda assim que é um incentivo eficiente, né? Você acha que precisa ainda ter outras políticas, né, públicas para ter esse incentivo, né, no nosso país, nossa região, né, também? Elas são muito importantes, né? Foram fundamentais, principalmente pós-pandemia, né? A lei emergencial, que aí depois se fortaleceu. Então, de 2 anos para cá, vem se fortalecendo muito. Elas são fundamentais, tanto a de incentivo, como a Lei Rouanet, e as leis de repasse, né? O exemplo que você deu do Paulo Gustavo, e agora mais recente, a Lei Aldir Blanc, que se tornou um Programa Nacional Aldir Blanc, a PNAB, né? E o ideal é que essas leis, de fato, fortaleçam o nosso Sistema Nacional de Cultura, que a gente tenha um exemplo como se fosse um SUS, mas é um SUS da cultura, que tem o Sistema Nacional e os outros entes federativos também todos configurados para que esse repasse possa vir de forma menos burocrática. O Sistema Estadual de Cultura e o Sistema Municipal de Cultura, né? Ele tem que ser fortalecido. Esse lugar do nosso Sistema Nacional de Cultura, e vindo para os outros entes federativos, ele tem que ser muito fortalecido
E quando a gente fala em números, parece que é muita verba, né? Muito dinheiro, né? Mas o investimento ainda é muito pequeno, tanto o investimento público como as parcerias privadas, né? Apesar de ter aumentado aí a Lei Rouanet, mas ainda é muito pequeno para o potencial que tem a nossa arte, a nossa cultura e o potencial econômico que tem o nosso país. Exato. E também tem a questão dos editais de cultura também, né, Roberval? Você acha que é um bom caminho para quem quer viver de cultura, né? Ou quais os passos aí que você acha que são importantes para quem é aprovado no edital, né? Eu acho que é importante a gente falar, né? O edital ele é uma ferramenta, né? É uma pequena ferramenta dentro de toda essa estrutura que a gente vem conversando aqui, principalmente nesse momento agora. E ele é uma ferramenta que, às vezes, por conta de ser pouca verba, ele coloca um grupo muito em competição com o outro, ele não fortalece. Se a gente pegar o número de pessoas que se inscrevem em editais e o número de prêmios que existem em editais, é muito grande a diferença, né? Então, o edital recente agora teve 223 inscritos para 40 vagas. Isso local, né? Editais maiores, é muito grande a necessidade de outras políticas, né? Por isso que eu disse a necessidade de a gente fortalecer um sistema nacional de cultura que venha fortalecendo o sistema estadual e o sistema municipal, também com o poder, o privado também podendo chegar para que a gente de fato amplie as possibilidades de verba, de recurso, vá cada vez mais se deixando o espaço da cultura um pouco mais profissional, né? Sem perder a necessidade da gente ter a cultura na escola, de fortalecer os territórios culturais, né? Para que a gente de fato tenha um sistema aí único de cultura, né? Quase um SUS. Exato, verdade. E aí, a gente já está chegando no final, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Queria que você, né, contasse um pouquinho de dicas, como é que os jovens podem se envolver nos projetos culturais aqui da cidade, como o SESI, né? E dicas aí também para quem deseja trabalhar nessa parte da cultura aí, Roberval, por favor. Acho que a primeira coisa, quem quer trabalhar com cultura tem que pensar assim, tem que responder para você mesmo no primeiro momento, assim, o que eu faria de graça na minha vida? Responde para você. Isso acho que serve para todas as outras questões. Respondeu isso para você, arruma um jeito de ganhar dinheiro com isso, né? Porque você vai de fato se aplicar naquilo que você está fazendo. Aí eu estou começando a trabalhar, conheci ali o teatro numa casa de cultura, como que eu posso fazer? Né? Começa a se envolver com a cultura da cidade, com outros grupos, né? A forma como a gente falou, assim, eu tenho menos experiência, então eu vou num grupo que tem um pouco mais de experiência e vou perguntar, eu vou atrás, né? E que a gente possa também ir atrás para que a cidade ou o Estado, ou, né, não só o público, mas também o privado, olhe a cultura não como a gente tem que estar sempre provando, né, que a cultura é importante. Não, né? Ela é necessária para além, assim como os outros segmentos. Tá? Então se envolva, lá no SESI a gente tem, depois do NAC, se as pessoas quiserem, eles trabalham com um grupo, uma sigla chama VOA, que é onde a gente faz de fato daí uma orientação especificamente ligada à questão da produção cultural. Ótimo. É isso, gente. É estudar bastante, pesquisa lá, entra no site do SESI também para vocês saberem dessas oportunidades, viu? Roberval, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no Estação, trazer todas essas informações, viu, pra gente aqui. Joia. Muito agradecido, eu que agradeço. Todas as pessoas convidadas a ir até o SESI, a gente está lá de portas abertas para ampliar essa conversa. Obrigada, viu, de verdade. Obrigada, viu, pela sua participação aqui no Estação Mercado também, viu, Tami? Obrigada. A gente se vê nas redes sociais. Tchau.